Olá, oi gente. Faz tempo que eu não vim mais aqui para falar um pouquinho de Bíblia, né? E hoje, aliás, já faz alguns dias que eu tô bem incomodada para falar um pouquinho de Bíblia. E pensei, né? Eu tava ouvindo um hino e me lembrei do assunto que eu queria falar, né? De Bíblia. Tem um hino que as pessoas estão cantando muito, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Oi, boa noite, Zeito, Jurandir, Ione. Oi, gente, Vanilza, tudo bem com vocês? Bora entrar na onda da live? Vamos falar de Bíblia? Só sei falar de Bíblia, não sei falar muito de Bíblia, tô aprendendo. Mas eu sei falar que Jesus é bom. E isso já é um passo, né? Já é um passo. E para falar de Bíblia, eu quero falar de oração, especificamente de oração. Porque eu vejo muita gente orando. Às vezes eu ouço a oração das pessoas, às vezes eu vejo pessoas, né, no púlpito, ou na vida, testemunhando às vezes e falando: ah, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito aquilo, né? E às vezes a gente vê as pessoas cantando, cada hino bonito, mas nem presta atenção na letra do hino, presta coisa nenhuma. Canta automaticamente, né? Mas, na verdade, verdadeira, de verdade, pensa muito diferente da música. E para começar, eu quero ler um versículo que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. É muito conhecido, diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bonito, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeira coisa, se humilhar. Depois, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, parar de praticar as coisas que vem praticando que não agrada a Deus. Se arrepender de verdade dos seus pecados. Tem pessoas que ele já pede perdão pelas coisas que faz automaticamente, né? E continua fazendo, continua voltando a praticar aquilo. Isso não é se converter dos seus maus caminhos, é continuar como se enganasse Deus. E a gente não pode enganar Deus. A Bíblia diz que Deus ele conhece, ele sonda os nossos corações para dar a cada um segundo o seu proceder. Então a gente não engana Deus. Não pense nisso. Então, se a gente fizer tudo isso, Deus ele ouve e ele perdoa os nossos pecados. Aí, você deve estar pensando: bom, mas com tudo isso, ela falou de oração, de pessoas que às vezes ora e canta uma coisa, mas ora outra. Diz para Deus: ah, Deus, eu não aceito. Deus, né? Tem gente que, exemplo, dói a unha e ele fala: eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Acontece uma tragédia na vida dele e ele diz: eu não aceito isso na minha vida. Quem somos nós para dizer para Deus que a gente não aceita? Eu já passei por momentos difíceis na minha vida que eu me revoltei muito com Deus. Eu fiquei muito contrariada, eu pequei muito. E um dia eu ouvi uma pessoa, uma senhora que perdeu um filho, ela é uma atriz, e ela estava dando uma entrevista e ela disse assim, que ela sempre dizia: por que isso aconteceu comigo? Ela perdeu um filho dela, e o único filho, e ela dizia: por que isso aconteceu comigo? E um dia alguém disse para ela: por que não com você? Ai, até eu, no dia que essa mulher disse isso para mim, foi uma pancada. E eu fiquei pensando: realmente, por que não comigo?
né? Por que não? Eu sou melhor do que os outros? Por que eu não aceito? Por que a gente aceita? A Bíblia diz que Jó, se você for ler a história de Jó, Jó estava passando por um momento tão difícil na vida dele. Ele perdeu tudo. Ele não estava só com uma dorzinha aqui, dizendo para Deus, eu não aceito, né? Como a gente faz, muitas pessoas fazem. Ele não estava com problema financeiro, com problema num casamento. Não, Jó, ele perdeu tudo. Ele teve todos os problemas. Se você for observar a vida de Jó, ele teve todos os problemas de uma vez só. Problema financeiro, porque ele perdeu tudo. Problema, né, com funeral, com perda de um ente querido. E não foi só um, foi todos os filhos. Tem coisa que a gente mais ama do que filho? A gente ama mais do que o cônjuge. E Deus, ele sabe disso. O diabo, ele sabe disso. O diabo, ele não foi lá e tirou, não, eu vou tirar a mulher de Jó. Não, ele sabia onde tocar e ele tirou logo, foi todos os filhos. Jó perdeu os bens, os filhos, e ainda arrumou problema no casamento. Por quê? Porque quando a gente tem problema no casamento, né, os homens sabem disso. As mulheres já começam, tá faltando isso, precisa daquilo. E começa já a ter problema também conjugal. Né, as cobranças, às vezes o nervosismo porque tá faltando isso, aquilo, né? Então Jó, ele teve isso. E diante de tudo, ele não murmurou. Jó, ele não disse, Deus, eu não aceito. Não, a mulher de Jó virou para ele e disse, ei, amaldiçoa logo esse Deus e morre. E ele disse, mulher, tu fala como uma louca. Se eu aceito o bom de Deus, se eu aceito as bênçãos de Deus, tudo que ele me deu, eu não vou aceitar o que é ruim. Sabe? Isso é que é ser fiel a Deus. Às vezes é fácil? Não, não é fácil. É difícil. Não é fácil não agir como Jó. Deus me livre. Às vezes eu escuto tem um hino que fala muito sobre isso. Que eu queria ter um coração como Jó. Não, eu não quero. Deus me livre. Né? Como eu sempre falo sobre músicas que a gente canta sem prestar atenção na letra. Não, não quero ser como Jó, não quero passar por o que ele passou. Por quê? Porque as pessoas às vezes elas querem ter o que a gente tem. Elas querem testemunhar o que a gente testemunha, mas elas não querem pagar o preço que a gente pagou. É muito fácil desejar o que o outro tem, desejar a vida do outro. Mas você não sabe, a gente não sabe, como dizem as pessoas, tem um ditado que diz que a grama do vizinho ela é mais verde. A gente não sabe quantas noites ele passou aguando a grama, né? Você não sabe que no fim de semana, enquanto você está curtindo praia, está curtindo com os amigos, piscina, churrasco, talvez ele está lá parando a grama dele para que hoje ela seja tão verde. Tudo na vida tem um preço, a gente paga preço pelas coisas que quer. E eu sempre observo orações. Eu sempre, quando eu vejo pessoas batendo no peito para dizer que não aceita algo, eu falo, quem sou eu? Quem é essa pessoa? É de uma ignorância? Quando eu digo ignorância, é falta de sabedoria, não é? É falta de sabedoria. Porque eu fui procurar algumas orações na Bíblia. E a Bíblia tem umas orações que são muito bonitas. São orações lindas. Se a gente for observar orações da Bíblia, gente, não tem ninguém batendo o pé. Não, não tem não. Sabe, eu vou ler para vocês uma oração de Daniel, que é a coisa mais linda. Daniel descreve a oração dele dizendo assim, Daniel no capítulo 9, se você quiser ler depois. Daniel tem umas orações lindas. Você vai ver outras pessoas que têm orações bonitas, eu vou detalhar outras aqui. Mas essa de Daniel, eu não sei se é a mais bonita, mas é uma das que eu mais gosto. Daniel, ele fala assim, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e tocou a hora do sacrifício da tarde. Pensa, a Bíblia fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Alguns historiadores dizem que ele e os amigos dele, eles tinham mais ou menos entre 15 e 16 anos. E quando o rei quis matar matar Daniel, porque os outros adivinhos, magos do reino, não sabiam decifrar o sonho do rei, adivinhar o sonho e decifrar, Daniel foi lá e disse,
para aí. Era um jovem, era um rapaz. E a Bíblia diz que Daniel já era um homem de oração, era um rapaz de oração. Daniel disse, peraí, me dá um tempo, o que está acontecendo? Por que vai matar todo mundo? Ah, porque ninguém consegue adivinhar o sonho do rei. E Daniel, calma aí. Foi lá e pediu ao rei, pediu para falar com o rei, pediu para dar um tempo para ele orar. Para o Deus que ele servia, ia revelar. E ele ia falar o sonho para o rei. E a Bíblia diz que Daniel foi ouvido. Sabe? Que Deus revelou para ele. Então Daniel, ele tinha uma experiência com Deus enorme. Quando ele escreve isso daqui, Daniel, ele já tinha muita idade, ele já era um senhor já adulto agora, quando ele descreve essas orações. No capítulo 10 também de Daniel, tem outra oração dele, ele diz assim, ele já descrevendo o acontecido, ele diz assim, então o anjo apareceu para ele e disse assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, Daniel, é que eu vim. Não é ter ligação direta com o trono, né? Mas por quê? Porque Daniel... o Daniel orava 3 vezes ao dia, Catiane. Sim, mas ele sabia orar. Sabe, às vezes não é você orar 3, 4 vezes ao dia. Talvez se você fizer uma oração por dia, se você tiver um coração sincero, porque Deus, ele conhece, ele sabe, o Senhor, ele vai te ouvir. Ele já vai te ouvir. E Daniel, ele foi ouvido em todas. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver muitas passagens na Bíblia das orações de Daniel e de coisas que aconteceram com Daniel. Quando falar de oração e de humildade na oração, de como falar com Deus, às vezes a gente fala, Deus, eu não sei como orar. Você não precisa de palavras bonitas para orar. Você não precisa ter um português, um vocabulário para falar com Deus. Tem gente que quando vai orar, meu Deus, né? Você fala, uau, nossa, parece que tá numa formatura e ele tá lá, né, apresentando, eu tô fazendo a oração, sou o orador da turma, uma oração por escrito. Não, Deus, ele só quer um coração sincero, ele só quer humildade no coração. Tem um outro rapaz da Bíblia, esse é rei, que ele tem uma oração mais bonita ainda. Você, com certeza, se você é evangélico, você já deve ter ouvido pelo menos, uma meia dúzia de hinos que fala dele. Pelo menos uma meia dúzia de hinos que fala de Ezequias. Ezequias, Catiane, Ezequias. Talvez você não está se lembrando agora desse rei, mas eu vou te contar a história dele. Em Isaías, no capítulo 38, e em 2 Crônicas também, no capítulo 29, fala de Ezequias. Ezequias, ele foi um rei que ele tinha tudo para dar errado. Tudo. Ele veio de um pai diabólico que acabou com a igreja, fechou o templo, destruiu tudo a casa do Senhor. E depois ele veio a morrer e o filho dele herdou. E esse filho, ele tinha tudo para ser aquela pessoa que fala, nasci assim, meu pai era assim, vou morrer assim. Mas ele não. Ele era completamente diferente. Ele era um rapaz de 25 anos de idade. E a Bíblia diz que Ezequias, segundo as Crônicas, você vai ver Ezequias, a Bíblia fala assim, no versículo 3, que no primeiro ano, no primeiro mês do reinado de Ezequias, ele consertou o templo. Ele chamou todos os sacerdotes da época, todo mundo, os príncipes, e vamos consertar a casa do Senhor. E consertou tudo, em 7 dias estava tudo pronto. E a Bíblia diz também, segundo as Crônicas, que no capítulo 29, que Ezequias, ele levantou de madrugada para adorar o Senhor. Chamou os príncipes também, para ir sacrificar o Senhor quando o templo ficou pronto. Aí, você já deve ter ouvido o hino. Ai, chora quem chora, para Deus tem resposta. Enfim, alguns outros hinos que falam que basta chorar que Deus responde. Que Deus, ele não resiste à oração de um crente. Que ele não resiste à oração de um fiel. Que Deus não resiste a um coração quebrantado.
Isaías 38 você vai ver a história de Ezequias. O que acontece com Ezequias? Ezequias, depois de um reinado, né, de muitas lutas e vitórias, sempre colocando Deus à frente, sempre vencendo. Certo dia Ezequias está na casa dele e Deus mandou Isaías ir lá e falar para Ezequias: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina, tu tá com a tua vida, com os teus projetos, tudo dando muito certo na tua vida e de repente você tem o privilégio de saber que vai morrer. Aí você deve estar falando: Catiane, tá doida? O privilégio de saber que vai morrer, eu não quero ter esse privilégio. Gente, é privilégio, sabe por quê? Porque tem muita gente que morre sem saber, sem ter a oportunidade de se consertar, de colocar a sua vida em dia. O que é colocar a casa em dia? É colocar a vida em dia mesmo, a tua vida às vezes espiritual, às vezes você tá com uma vida tão bagunçada que você sabe que se você morrer hoje, você não vai para o céu. E aí você tem esse privilégio de saber: olha, coloca a tua vida em dia como Ezequias teve. Coloca a tua vida em dia porque tu vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias, ele virou para a parede e chorou muitíssimo. Daí, porque as pessoas só usam esse pedacinho da história de Ezequias para dizer que Ezequias orou muitíssimo, chorou muitíssimo. E Deus mandou já de cara. Isaías nem tinha saído ainda do palácio, ainda estava lá no pátio ainda do palácio. O Senhor mandou Isaías: volta, Isaías, e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, porque eu ouvi a oração e as lágrimas dele. Mais 15 anos de vida. Aí você fala: é só porque Ezequias chorou. Não foi só porque Ezequias chorou. Se fosse assim, seria muito fácil. Ezequias, ele tinha saldo com Deus. Ezequias, ele tinha humildade, ele já tinha depósito com Deus. Quando você vê que Ezequias, quando você lê em Isaías 38, no versículo 3, olha só a oração, que coisa mais linda, a oração de Ezequias para o Senhor. Ele virou a cabeça para a parede, o rosto para a parede, e ele orou. Ele era rei. Em nenhum momento você vai ver aqui na Bíblia dizendo que Ezequias bateu no peito e disse: Deus, eu sou teu filho, eu sou rei, eu restaurei o teu templo que estava destruído. Olha, Deus, eu fiz a diferença, viu, Deus? Ele não colocou Deus contra a parede. Ezequias colocou ele mesmo, a cara dele contra a parede, em sinal de humildade. E ele orou ao Senhor. Sabe? Em nenhum momento ele disse: Deus, eu sou teu filho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não aceito. Olha, Deus, eu não aceito. Não. Eu vou ler para vocês o versículo 3, a oração de Ezequias, que coisa mais bonitinha. Olha só que lindo. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias, ele só pediu: Deus, lembra que eu tenho sido reta diante de ti? Lembra, né? Tem misericórdia de mim. Lembra. Uma outra coisa que a gente pode ver com isso é que se hoje você soubesse que ia morrer, você teria algum saldo com Deus? Você teria algum crédito com Deus? Você teria como virar para a parede ou virar para Deus e dizer: Deus, lembra de como eu fui? Lembra de como eu vivi? Lembra do que eu tenho feito? Olha o que eu já fiz para ti. Olha o que eu faço para outras pessoas. Olha como é o meu coração, porque não adianta também eu fazer boas coisas para ser visto por outras pessoas, porque tem gente que ele faz as coisas procurando ser visto aqui, né? Tem muita gente que faz as coisas procurando recompensa aqui. Ele esquece que Deus, ele tá vendo, né? Que nós fazemos as coisas, que essa recompensa não é para vir, para receber aqui, é para receber de Deus, é para ter depósito com Deus. Você imagina, às vezes eu fico pensando, né? Meu Deus, se eu soubesse, o dia que ia morrer, Deus falasse: Catiane, você vai morrer. Gente, mas ia ser uma gimura, né? Ia ser uma gimura tão grande. Ah, Deus, peraí, faz isso comigo, não. É claro que eu jamais abriria a boca para dizer: Deus, eu não aceito, de jeito nenhum.
Mas acreditem, ia ser uma gemura muito grande. Menina, eu ia dizer para Deus, Deus, eu tenho ainda meia dúzia de filho para criar. E Deus, ainda tem aquela faculdade para fazer. Eu tenho aquele sonho que eu ainda não realizei, né? Apesar dos filhos ter vindo primeiro, eu ainda quero desencalhar. Enfim, gente, eu acredito que cada um de nós, para pensar, se você tivesse essa oportunidade de saber, você vai morrer tal dia, tal hora, se você ia falar, não, tá tudo certo, a minha vida tá em ordem, tá tudo ok, eu posso ir porque tá tudo certo, ou se você ia virar para Deus e dizer, Deus, olha, me perdoa por isso, por mais aquilo, ainda me perdoa por mais aquilo outro, Deus, eu ainda tenho tudo isso para realizar, como Ezequias, né? Como Ezequias fez. Oh Deus, lembra de tudo que eu fiz, lembra aí, lembra que eu tive um coração reto. E a Bíblia diz que o único homem, Davi, ele foi o único homem comparado, o homem cujo o coração de Deus, ou seja, um homem que ele tinha um coração que Deus se agradava, que ele agradava a Deus. Por quê? Davi não pecava? Pecava. Davi cometeu cada pecado que outro dia eu conto para vocês. Quem lê Bíblia sabe alguns pecadinhos de Davi, foram alguns gravíssimos. Mas ele tinha um coração quebrantado. Davi, ele pecava, ele cometia pecados grandes, mas ao mesmo tempo ele se rasgava literalmente diante de Deus. Sabe aquele homem que chorava e Deus conhecia o coração dele, assim como ele conhece o meu, o seu? E ele se desmanchava perante o Senhor. E Deus respondia, e Deus perdoava ele. Deus perdoava Davi. E Ezequias, ele também foi comparado com Davi. Por causa disso, por ter um coração quebrantado. Por fazer a diferença na geração dele. Que quando você pensar quando você ouvir um hino que basta chorar que Deus te responde, ou quando você for orar e você começar a colocar Deus na parede e dizer, Deus, eu não aceito isso na minha vida, ah, Deus, eu sou tua filha, Deus, eu sou teu filho, você fala aí, peraí, calma aí, você volta de novo, lembra para as orações da Bíblia. Se você não sabe, não tem referência bíblica, você não conhece a Bíblia para você saber quais personagens você ir lá e buscar orações, pesquisa, papai Google ajuda, você vai ver orações lindas, e você vai ver que esses homens que se destacaram na Bíblia, esses homens de Deus, eles tinham um coração quebrantado, eles se humilhavam diante de Deus. Voltando para Daniel, os amigos de Daniel, teve um momento em que o rei, né, Nabucodonosor, ele fez uma estátua e colocou o pessoal para adorar ele, a estátua. E eles falaram, a gente não vai adorar. E falaram para o rei. E o rei veio e falou assim, olha, eu vou mandar tocar de novo as harpas, os instrumentos musicais, tudo. E na hora que tocar, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês vão se ajoelhar e vão adorar a minha estátua. E a Bíblia diz que eles viraram para o rei e falaram, ah, rei, se o Deus que nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Imagina. Eles não bateram no peito e dizem, ah, nós servimos a Deus, nós oramos 3 vezes no dia porque nós somos amigos de Daniel, nós somos iguais a ele. E se Deus quiser. E foi o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O rei pegou e mandou, amarrem eles, com roupa e tudo, e joga. Ah, e aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Aqueça mais, joga mais lenha na fornalha e joga eles lá. E a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, em Daniel, no capítulo 3, você vai ver que o rei mandou jogar. E os homens que pegaram os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e jogaram eles dentro da fornalha, eles morreram só pelo calor da fornalha, só de chegar perto, na boca da fornalha para jogar eles lá dentro. Eles morreram com a quentura. E os 3 caíram lá dentro, intactos. E o rei ficou de longe olhando, e o rei começou a olhar e disse, ei, mas não foram jogados 3 homens? Porque já caíram 3 lá dentro. Os outros 3, provavelmente, ou quantos, não sei, a Bíblia não relata quantos pegaram eles para jogar lá dentro. Esses já caíram mortos na porta, não caíram lá dentro. E a Bíblia diz que o rei olhou e disse, nós não jogamos, não foi 3 lá dentro? Porque eu vejo, por que eu vejo 4 homens lá dentro? Eu vejo 4 homens e a semelhança de um é de um Deus.
Sabe, Deus estava com eles. Além da humildade, eu quero que você aprenda uma outra lição com essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Que muita gente, em algum momento da tua vida, pessoas vão querer te jogar na fornalha. Pessoas vão querer te prejudicar. Mas sabe quem vai sair prejudicado? Vai ser eles. Se você tiver um coração reto diante de Deus, se você for uma pessoa íntegra, você vai sair da fornalha, do fogo, intacto. Quem vai morrer queimado é quem tentou te queimar. Quem tentou te prejudicar é que vai sair prejudicado. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus de justiça. Ele é Deus que não resiste um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ou seja, um coração sincero. Uma oração sincera. Assim como a oração de Ezequias, assim como a oração de Daniel. Você vai ver a oração de Neemias, a oração de Ana. Ana foi outra pessoa que, se você ver a oração dela, Ana, ela foi perturbada, ela foi incomodada tanto tempo pela outra esposa do marido. O marido tinha 2 esposas e a outra tinha filhos e ela não. E você imagina até hoje, não vou dizer antigamente, não, é até hoje na lei judaica, não é na lei, como é que eu vou falar? Na cultura judaica, uma mulher que não tem filhos, ela não tem valor. Ela não tem valor nenhum para o marido, nem diante da sociedade. E Ana, ela passava por isso. Ela não tinha filhos e a outra zombava dela. E a Bíblia diz que Ana só chorava. Ana chorava. Ficava sem comer. Perturbava o marido. Ai, você não me dá filhos. Como se o marido fosse responsável. Né? Muitas vezes a gente vê casal estéril e você não sabe quem que não pode dar filhos. Ana sabia que, não era, que o problema era com ela. Mas ainda assim, ela culpava o marido. Às vezes acontece isso também. A gente sabe que o problema é a gente e a gente culpa outras pessoas, né? Às vezes a gente sabe que o problema não é do outro, da pessoa que está do nosso lado, das pessoas que nos circulam, mas a gente tende também a espernear, a gritar quando as coisas acontecem. E enquanto Ana fazia isso, você vai ver a história de Ana, que nada aconteceu, não aconteceu nada. Foi um dia que Ana resolveu tomar uma atitude. A Bíblia diz que o marido dela subia todo ano, de ano em ano, para adorar num templo. Ia num lugar distante para adorar, para oferecer sacrifício pelo aquele ano, pelas colheitas, pelos animais, por tudo, por todas as bênçãos alcançadas. E chegava lá, ele levava a outra esposa, os filhos da outra, sacrificava animais, fazia comida e servia para todos. E para Ana ele dava porção dobrada. A Bíblia diz que ele amava muito ela, independente dela ter ou não filhos. Ele amava ela, né? E ele ainda dizia para ela: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Quer dizer, ele era um bom marido, ela não tinha do que reclamar. Ana, ela tinha tudo, mas faltava o filho. E ela, enquanto ela chorou, esperneou, ela não teve vitória. E numa dessas idas até ao templo para adorar, a Bíblia diz que ela dobrou o joelho e começou a chorar. Ana não batia no peito e gritava: Deus, eu não aceito. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. A outra tem filhos e eu não tenho. Né? Eu quero satisfazer o meu marido, eu quero um filho do meu marido, eu também quero ter filhos. Né? Abre o meu útero, a minha madre, como chamavam na época. Não, a Bíblia diz que Ana, ela começou a orar baixinho, sabe? Às vezes não é pelo muito falar, pelo muito gritar, por palavras bonitas, não. A Bíblia diz que Ana só chorava e ela só mexia os lábios. Ela estava lá chorando e ela só mexia. E o sacerdote Eli, quando viu aquilo, falou: ela tá bêbada, né? Tá bêbada. Chegou lá e disse: ei, tá bêbada, para com isso. Com as palavras de hoje, né? Eu tô dizendo. Claro que ele não usou esse vocabulário. Mas ele falou para ela: ei, te aparta desse vinho. Que é isso? Ir para a igreja bêbada? Que isso? Né? E Ana disse: não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu sou uma pessoa amargurada de espírito. Né? A tua serva está aqui pedindo orando, porque eu sou amargurada de espírito. Eu preciso de uma bênção. E ele abençoou ela e disse: olha, que os desejos do teu coração sejam atendidos. Sabe o que aconteceu?
Ana voltou para casa, Ana mudou o semblante. Aquela mulher que chorava, que brigava, mudou, saiu de lá alegre com a profecia, né, para a vida dela, crendo na bênção dela e crendo no milagre. E quando chegou em casa, né, depois de uma noite, né, Ana, haha, tô grávida, olha só que bênção. E Ana, ela fez um propósito com Deus também. Ela disse, olha, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele de volta para adorar no templo. Eu vou trazer ele, vou deixar ele aqui. Imagina, ela não tinha nenhum e ainda assim, ela não é um coração generoso com Deus. Sabe, eu vejo isso, eu aprendo que a gente não pode só querer receber de Deus, que a gente também tem que ter algo a oferecer, que às vezes nós temos que ter coragem, nós temos que ter atitude, nós temos que ter perseverança, temos que fazer sacrifício. Ah, mas que sacrifício? Jejum, oração, louvores a Deus, por que não? Ir à casa de Deus, às vezes tem dia que a gente não quer ir. Tem dia que a gente tem vontade de ficar na cama, tem dia que a gente tem vontade de ficar na sala, no sofá, vendo TV. Tudo é um sacrifício, ir cultuar a Deus. Não é ir só para Deus, para pedir. Não, a gente também tem que agradecer, também tem que oferecer o nosso melhor culto, a nossa melhor oração. E a Bíblia diz que Ana teve o filho dela, Samuel. E ela levou, ela desmamou. No ano seguinte, quando o bebê nasceu, que Eucana, o marido dela, foi com a outra, ela nem foi. Ela disse, não, dessa vez eu não vou. Eu vou deixar para ir na hora que o bebê desmamar e eu vou lá entregar ele para Deus, como eu prometi. E a Bíblia diz que ela foi lá e entregou. E Deus ainda deu mais 3 filhos para Ana e mais 2 filhas depois que ela deu Samuel. Ela deixou Samuel com o profeta e voltou para a casa dela. E de ano em ano ela ia lá ver o menino e levava uma roupa. Ela tecia uma túnica para ele e levava de ano em ano. E Samuel, ele se tornou o profeta substituto de Eli, porque Eli tinha 2 filhos. Para você ver essa história, presta atenção quando Deus tem projeto na vida da gente. Acontece coisas na vida da gente que hoje a gente não entende. Você vai entender depois. Deus, às vezes, ele vira a vida de uma pessoa de ponta cabeça para ela poder ajudar alguém lá na frente. Porque Deus tem propósitos. Às vezes você não entende o que está acontecendo hoje, por que você passa por alguma coisa hoje. Mas Deus, ele tem algo muito maior lá na frente. Se Deus automaticamente tivesse dado um filho a Ana, ele nunca ia ser um profeta, ele nunca ia ser um sacerdote do templo de Deus. Não, ele ia ser criado lá longe de tudo, né? Mas Deus tinha um projeto, antes mesmo de Samuel nascer, Deus já tinha um projeto na vida dele. E a Bíblia diz que Samuel cresceu e Eli tinha já 2 filhos mais velhos, mas que eram mesmo sendo criados. Lembra quando eu disse que Ezequias tinha tudo para dar errado, porque o pai era um pervertido, não tinha temor nenhum a Deus, mas que Ezequias foi um dos melhores reis que houve. Ezequias foi um homem temente a Deus. É a mesma coisa com os filhos de Eli. Foram criados dentro da igreja, dentro do templo, e ainda eram pervertidos. Ainda se corrompiam com tudo, com mulherada, com tudo, com prostituição, com tudo que não prestava. E a Bíblia diz que Deus matou eles 2. E quem tomou o lugar de Eli? Samuel. O Senhor já tinha preparado toda uma história lá atrás de sofrimento de Ana, de tudo. Feito desse sofrimento, ela se tornar notória na Bíblia pela fé dela, pela humildade dela, para hoje, né, num futuro depois, anos depois, está lá o profeta, um sacerdote de Deus, Samuel. Às vezes é assim que Deus faz. Mas não tenta entender hoje, não tenta se revoltar hoje. Bater o pé no chão quando você for orar e dizer, Deus, eu não aceito. Ah, comigo não. Por que o Senhor me deu e por que o Senhor me tomou? Por que eu só nasci para sofrer? Por que tudo isso? Ah, eu fui injustiçado, eu fui caluniado. Por quê? Mas na frente você vai entender. Só se atenta para ter um coração quebrantado diante de Deus. Para quando você for falar com Deus, sabe? Tem um coração sincero, uma oração sincera. Fala de Deus o que você precisa. Catiane, eu não sei orar. Você não precisa saber orar. Você não precisa de palavras bonitas, como eu já falei para você. Só tenha um coração sincero.
Tá doendo alguma coisa? Fala para Deus que tá doendo. Tá incomodando? Fala para Ele o que tá incomodando. Tá difícil a vida? Diz para Ele que tá difícil a tua vida. Ele só quer ouvir teu coração sincero. Ele só quer ouvir uma oração verdadeira. Ele não quer, Deus ele não quer. Sabe, Deus ele somos nós. Às vezes você é pai ou mãe, ou às vezes você não é pai nem mãe e você já fica indignado quando você vê uma criança, a mãe diz, eu não vou te dar isso agora, você não pode comer isso, eu não posso comprar isso para você hoje. Você não vai a tal lugar, e a criança bater o pé, espernear, eu quero, e fazer chilique e se jogar no chão. Você não diz que é filho de Deus? A gente não diz que é filho de Deus na hora de querer as coisas, na hora de bater no peito e dizer, eu sou herdeiro, eu tenho direito, eu sou filho do rei, então eu também tenho que ser rico, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, as coisas só tem que ser tudo boa na minha vida porque eu sou filha do rei? Não. Lembra que você também é filho na hora de pedir com humildade, com respeito a Deus, de chegar ao teu pai. Lembra que Deus ele é o teu pai. Chega para ele como filho e fala para ele do que tu precisa. A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente sabe o que os filhos precisam. Não pensa você que Deus ele não sabe. Deus sabe. Ele te conhece, ele sabe todas as tuas necessidades. Mas ele quer ver ele quer ver a tua comunicação com ele. Ele quer ver você chegar para ele, pedir para ele. Ele quer ver, sentir a sinceridade do teu coração, das tuas palavras. Ele quer te ouvir. Por que ele precisa disso? Deus precisa? Deus ele não precisa da gente para nada. Ele é Deus, com a gente ele é Deus, sem Deus ele é, né? Sem a gente ele é Deus. A gente que não é nada sem ele. Comigo ou sem mim ele vai continuar sendo Deus. Mas ele quer ver se você precisa realmente dele, se você realmente confia nele, se você entrega mesmo o teu caminho a ele, como a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Até onde você confia? Até onde você se humilha diante dele e fala das tuas necessidades para ele? Até onde o mundo está desabando e você está dizendo, eu creio. Deus, eu creio. Ainda que esteja difícil, ainda que as coisas não estão acontecendo como o Senhor me prometeu, ainda que as coisas não sejam como do jeito que eu quero, eu creio que o Senhor pode. Assim como aquele homem, sabe? A Bíblia fala do paralítico, que ele era paralítico, e ele estava lá e ele virou para Jesus e disse, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode, do paralítico, do leproso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Outra versão diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus vira para ele e diz, eu quero, fica limpo. E na mesma hora, ele ficou limpo. Então, a partir de hoje, quando você for orar, diz para Deus, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, me cura. Se o Senhor quiser, olha para mim. Olha para mim, olha para as minhas necessidades. Muda a minha história, muda a minha situação, sabe? Não bate o pé feito uma criança pirracenta, porque nós não somos nada. Não bate o pé para Deus, não vira a cara para Deus e diz, eu quero. Ah, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou deixar de ser crente. Se o Senhor não fizer, nunca mais eu vou pregar a tua palavra. Ah, Deus, como é que eu vou pregar prosperidade se eu não sou rico? Nós não estamos aqui para pregar prosperidade. Jesus ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Sabe? É muito fácil as pessoas pregarem prosperidade, chegar nos púlpitos das igrejas ou nas redes sociais e pregar uma prosperidade que Deus ele não prometeu pra gente. Uma vida maravilhosa que Deus ele não prometeu isso. Pelo contrário, se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver sempre instruções de como vencer. De como vencer as tribulações, de como vencer as lutas. Porque a nossa vida ela é de lutas diárias. São lutas diárias. Quando a gente não tem problema financeiro, a gente tem problema conjugal. Quando não está com problema com uma coisa, está problema com o filho. Quando não tem problema disso ou daquilo, está com problema na saúde. Até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, você olha e fala, nossa, fulano é rico, que maravilha. Às vezes ele tem uma doença
Que Deus me livre de você ter. Às vezes ele tem um outro problema na casa dele que você não sabe que ele tem. Então todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Outro dia eu vi alguma coisa, um pôster que dizia assim, e eu até postei ele aí, alguém deve ter visto ele, né? Quem prometeu, se me prostrares, né? E me adorar, se prostrado, me adorares, eu vou te fazer rico. Você vai ser rico, eu te dou tudo isso daqui, todo esse mundo, olha. Sabe quem foi que fez isso? Foi o diabo. Ele pegou Jesus, pegou Jesus. Olha a audácia do diabo. De pegar o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, levar no monte mais alto da cidade, mostrar tudo para ele, dizer, olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso daqui. Eu abro mão de tudo. Olha só que mentira do diabo, né? E tem gente que acha que é assim, eu vou ser crente, ou porque eu sirvo a Deus, eu não posso passar por luta. Ah, Deus, eu sou tua filha, eu não posso passar por problema. Deus, eu te sirvo, eu vou pra tua casa. Ó, Deus, vou jogar na cara de Deus. Deus, eu faço tudo, eu sou útil lá na tua igreja. Ó, Deus, eu sou teu obreiro, eu sou tua obreira. Ó, Deus, eu pago preço, viu, Deus? Nada pode acontecer comigo. Não é assim. Não foi isso que Deus ele nos prometeu, que Jesus prometeu. De jeito nenhum. Ele prometeu enviar um consolador. Por quê? Porque ele prometeu um consolador. Porque ele sabia que em vários momentos da nossa vida nós íamos precisar desse consolador. Sabe? Ah, Deus ele mandou um consolador, então tá tudo bem, eu tenho ele e tá tudo certo, vai ficar aqui do meu lado quando eu tiver problema. Não, você tem que chamar, você tem que pedir a ele que te console nos momentos difíceis, que te dê sabedoria. Se você não sabe orar, se você não sabe pedir, a Bíblia também diz que a gente pode pedir a Deus sabedoria, que ele dá a cada um sabedoria. Então peça a Deus sabedoria até na hora de orar, até na hora de cantar os hinos. Como eu falei no início, dos hinos, tantos hinos lindos que a gente canta. Oh, que bonito! E que a gente nem presta atenção na letra do hino, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Continua mesmo. Tem certeza que você não tem feito pirraça para Deus quando Deus não te dá aquilo que você quer, porque ele sabe que não é o que você precisa? Porque ele sabe a hora de te entregar? Porque ele está te preparando para você receber aquilo? Que talvez ele permitiu uma enfermidade na tua vida para testar a tua fé. Talvez para que você sirva de exemplo para outras pessoas, para que você ajude outras pessoas, né? Às vezes a gente passa por situações, às vezes até de humilhação. Eu estava pensando de ontem para cá, eu andei analisando uma situação de humilhação. E eu estava pensando, às vezes a gente é humilhado exatamente para não fazer aquilo com o outro no futuro. Para no dia que você estiver do outro lado, você lembrar que um dia você esteve lá atrás. Às vezes você passa necessidade hoje para um dia você saber ajudar alguém no futuro. Sabe? Se eu te perguntar hoje, por exemplo, você sabe fazer uma cesta básica para alguém? Aí você vai lembrar, Catiane, eu sei colocar o sal, o açúcar, o arroz, o óleo e levar para a pessoa. Né? Eu tenho certeza que se você mandar uma pessoa que ele já passou necessidade e que ele já recebeu cestas básicas na casa dele, montar uma cesta básica, descrever as coisas de colocar numa cesta básica, ele vai dizer para você, olha, precisa de produtos de limpeza, de higiene pessoal. Olha, se a pessoa não está tendo dinheiro de comprar o arroz e o feijão, ele também tão pouco ele vai ter dinheiro para comprar aquela carne. Que ele também sente falta, não é porque ele está necessitado, porque ele está numa situação pobre, que ele não tem direito de comer uma carne, de comer uma coisa melhor. Que você também não pode levar uma farinha de trigo para uma mãe, que é mãe, qualquer mãe, ela sabe fazer um bolo para um filho. Você pode levar um ovo, você pode levar um trigo, você pode levar alguma coisa melhor. Você não precisa levar só a milharina. Você não precisa levar só sal, feijão, arroz. Não. Tá entendendo o que eu quero te dizer? É que quando a gente passa por situações, a gente sabe entender o problema de outro. Quando você não tem uma coisa, você consegue, no dia que você tem, no dia que Deus te dá, no dia que você encontrar alguém que não tem, você vai entender aquela pessoa.
o sofrimento daquela pessoa. Você vai olhar para ela com outro olhar. Você não vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, problema todo mundo tem. Se a vida dela é difícil, mas a minha também, eu também tenho esse e aquele problema. Não, você vai olhar e vai dizer, ei, eu já passei por isso. Às vezes você fracassou em algum momento da tua vida e você fala, como é que eu vou ajudar alguém se eu fracassei nessa área? Como é que eu vou dizer para alguém, eu tenho uma empresa que ela faliu. Como é que alguém está montando uma empresa hoje, eu vou saber dizer para ele, olha, você faz assim, você faz assim. É exatamente porque você faliu com a tua empresa que você sabe onde não errar mais. É porque você fracassou no teu casamento, no teu relacionamento, ou às vezes em mais de um, que você sabe a dor da irmã que ela está passando. Às vezes você sabe exatamente o que ela está sentindo. Às vezes uma irmã chega para você e diz, olha, eu vou desistir. Você fala, ei, Às vezes uma irmã chega e diz, olha, eu estou passando por isso e isso, eu estou sendo maltratada dessa forma. E outra vai dizer, larga, faz assim, chuta o pau da barraca. Você vai dizer assim, ei, não, eu já passei por isso e eu venci. Ou não, olha, eu já passei e eu desisti. Olha, não desisti não. Às vezes a pessoa tem problema com um filho drogado, com um filho problemático, e as pessoas, larga do mundo. Sabe, não espera você ter um filho problemático ou drogado ou qualquer coisa do tipo para você saber entender a dor do outro. Não, a gente tem que aprender, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que aprender com os erros dos outros também. A vida é curta demais para a gente cometer todos os erros sozinha. Né? Todos os erros, é erro demais, é taca demais, é bordoada demais para uma pessoa só. Então, tenta entender a dor dos outros. Para de dizer, quando você vê alguém com problema, dizer não é problema teu. O mundo hoje, quantas vezes a gente vê as pessoas dizer, o mundo tá assim, o mundo é desse jeito. Não, as pessoas são assim mesmo, hein, gente? O mundo não é aquele globo azul lá, bonitinho que a gente vê, não. O mundo somos nós. Eu tô assim, você tá assim. Vamos procurar ajudar as pessoas, olhar para as pessoas com outros olhos. Vamos tentar, às vezes eu escuto as pessoas dizer, eu não tô aqui para mudar o mundo. Eu tô para fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, a gente pode fazer o mundo melhor, a gente pode entender o outro, a gente pode fazer a vida dos outros melhores. E aonde às vezes a gente errou, a gente pode ajudar outra pessoa. A gente pode fazer a parte da gente. Não espera fracassar em nada ou passar por problema ou por algum tipo de humilhação para você entender a situação de outra pessoa, para você se colocar lá do outro lado. Sabe? Não espera. E sem perder o foco, porque a gente iniciou falando, porque eu queria trazer hoje para vocês sobre oração. Deus, ele só quer um coração quebrantado, só um coração sincero. Quando você falar com Deus, não precisa português bonito não. Fala com o teu vocabulário, fala com as palavras que você tem. Aliás, no dia que você não tiver mais palavra para falar, só chora. Pode chorar, Catiane, você disse que não basta só chorar. Não basta só chorar. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece lá o coração da gente. Ainda que a boca não consiga falar nada, ele conhece o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que antes mesmo da gente pronunciar qualquer palavra, Deus, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele precisa ouvir, mas ele já sabe o que a gente vai dizer. É exatamente para esse momento, para quando chegar o dia que você não conseguir falar nada, que você não tiver mais palavras, você ter pelo menos saldo com Deus, você te restar um coração íntegro com Deus. Aí talvez você está ouvindo e está dizendo, Eita, eu acho que eu não tenho nada lá depositado. Eu não tenho sido, talvez eu tenho essa e essa falha, eu tenho cometido esse e esse outro erro. Eu não tenho feito nenhum depósito com Deus. Olha, Catiane, há muito tempo eu não dobro meu joelho para orar. Eu não tenho tido força para falar com Deus. Há muito tempo, às vezes, eu até penso em orar e pedir a Deus alguma coisa, ou de falar para Deus como anda a minha vida. Mas faz tanto tempo que eu não tenho dobrado o meu joelho, que eu não tenho tido força para falar para Deus, Deus, a minha vida anda uma bagunça. E Deus, eu ando fazendo isso, mais aquilo. Deus, eu cometi esse pecado. Faz tanto tempo que eu não dobro o joelho para confessar nada, para pedir nada, nem para agradecer nada. Mas eu quero te dizer que não é tarde para você fazer isso.
Ainda está em tempo, né? Faz isso hoje. Aproveita essas palavras, né? Um pouquinho de taca, um pouquinho de motivação misturada com tudo. Não sou muito de motivar, não. Porque eu aprendi que a gente tem que pregar a verdade. Doa a quem doer. E ouvir a verdade liberta. É a verdade que liberta as pessoas, que ensina, que instrui. Não é eu chegar aqui e pregar prosperidade. Seria muito fácil chegar aqui e dizer a tua vida vai ser ótima, vai ser tudo maravilhoso, você não pode passar por problema, né? Você tem que ser uma pessoa para cima, alegre, você não pode chegar em lugar nenhum triste, deprimido. Não, eu tenho que pregar a verdade para você. E a verdade é que Deus, Ele te ama, independente de como você está. Isso não quer dizer que Deus, Ele quer que você continue bagunçado. Não, Ele aceita você desse jeito aí. Mas a partir do momento que Ele te aceita, Ele quer mudança. Ele quer que você comece a mudar. Ele quer ver transformação na tua vida. Começa essa transformação hoje. Começa a dizer para Deus o que tu precisa. Começa a contar para Deus o que você está passando. Conversa com Ele. Ele é o teu pai. Ele é o teu melhor amigo. Talvez você está passando por problema e você vai desabafar com outra pessoa. E ela vai sair dali e ela vai falar para outras pessoas o teu problema. Na primeira discussão com você, ela vai jogar na cara aquilo que você confessou para ela num momento de fragilidade. Mas eu te garanto que Deus, se você confessar para Ele o teu pecado, se você se abrir com Ele e falar todas as coisas que você já passou, que você tem feito, o que você precisa, Ele não vai te acusar. Deus, Ele não vai dizer, que é isso, você já fez isso, você é isso, você é aquilo. Não. Se você for sincero com Deus, Ele vai te ouvir. Porque é a promessa dele. Promessa dele, como eu li em 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo 7, que eu iniciei essa conversa com vocês hoje. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, sabe? Meu povo que se chama pelo meu nome. Você chama Deus de Pai? Você se diz que é filho de Deus? Então você é povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, se você deixar de fazer o que você tem feito de errado hoje, é promessa de Deus, olha só o que ele diz. Eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. O que é sarar a sua terra, Catiane? Eu não entendo isso. Sarar a terra é sarar esse coração ferido. É curar as doenças da tua alma. É resolver os problemas da tua vida. Que às vezes você olha e fala, não tem jeito, não tem solução. Eu tenho tantas feridas, eu tenho tantas mágoas, eu tenho tanta coisa. Que às vezes você fala para alguém que ele não sabe o que te dizer. Quantas vezes as pessoas às vezes vêm falar alguma coisa pra gente e a gente não sabe o que falar pra pessoa. A gente não sabe o que dizer, porque o problema é tão grande. Quantas vezes a gente olha e fala, como é que eu vou explicar isso para alguém? Como é que eu vou motivar essa pessoa se a minha vida também, se eu também já passei por isso, se a minha vida também tá desse jeito? Mas pede sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar sabedoria para falar uma palavra de ânimo para alguém, para falar alguma coisa que a pessoa está ouvindo. E principalmente, Deus, Ele nos dá sabedoria para falar com Ele, com o coração quebrantado, com o coração humilde, sem bater no chão, sem dizer, Deus, eu não aceito, Deus, quem sou de jeito nenhum, porque quem somos nós? Quem somos nós para dizer para Deus que a gente não aceita a situação, né? Porque Deus é Ele dá, é Ele quem tira, é Ele quem estabelece reis, como disse Daniel. Deus estabelece reis, Deus abate rei. Deus, Ele coloca no poder e é Deus quem tira, né? É Deus quem faz todas as coisas. Então que nós venhamos a falar com Deus, com coração humilde, com coração quebrantado. E se tiver que chorar diante de Deus, que sejam lágrimas de arrependimento, sejam lágrimas de um coração sincero, sejam palavras sinceras, porque Deus, Ele é fiel para nos ouvir. Boa noite, gente.